Olá, estamos aqui hoje, o senhor me permite, com o meu amigo, seu Juca, José Claudino. Seu Juca, nunca que eu sonhei que esse seria o seu nome, porque todo mundo conhece o senhor como Juca Bigode. E a sua esposa, simpática, querida, dona Fátima, obrigado por aceitar esse convite, de contar um pouco da história de vocês nesses 49 anos da nossa querida Eldorado que estamos comemorando. O senhor foi um dos pioneiros, seu Juca, em comércio aqui na nossa cidade. E confesso que quando eu mudei para cá, o senhor ainda existia o Empório Marília. O senhor já veio para Eldorado com esse intuito de abrir o comércio. Qual foi o projeto do senhor, o que trouxe o senhor para Eldorado, seu Juca? Primeiramente, obrigado por aceitar. Vamos ouvir um pouco as suas histórias. Olha, prefeita, é uma alegria muito grande, né, estar aqui com você, a minha amiga particular de muitos anos. Não só você, a sua família. Você sabe que o Juca tem um carinho e respeito muito grande por você. Um ser humano espetacular, e para mim, como morador de Eldorado, é uma honra muito grande falar desse município, no qual meu coração está emprenhado aqui nesse município, né? Tantos anos aqui, e é muito bom, um pedacinho do céu para mim é Eldorado, né? Então, falar com muito orgulho, a minha família, a dona Fátima está aqui presente, né? Os filhos estão cuidando das suas vidas. É muita alegria, nós chegamos em Eldorado, meu irmão veio aqui em 1971, eu cheguei em 73, eu vim trabalhar com meu irmão. Ele tinha abrido um pequeno comérciozinho aqui, né? E com muita dificuldade naquele tempo, sem recurso de vários modos, sem produtos para vender, mas isso a gente superava com a vontade de vencer na vida. A gente trabalhava no Paraná de funcionário para outras empresas, né? E quando a gente viu um momento de a gente crescer com Eldorado, a gente agarramos aquilo com as duas mãos para poder tentar conseguir construir uma independência, né? Era um sonho. A gente era tão jovem, né? Com 20 e poucos anos cheguei aqui, que, de falar a verdade, não tinha canseira. A maior dificuldade era a alegria nossa de estar trabalhando para vencer. Então, quando a gente faz as coisas com amor, você não tem reclamação. Você tenta conseguir algo que você tem um sonho na vida. E muitas vezes a oportunidade cai na mão da gente, e a gente tem que aproveitar, senão o vento leva, né? Então, como cidadão eldoradense, foi esse começo aqui. Seu Juca, o senhor falou que mudou para cá em 73, então fazem 52 anos que o senhor é morador da nossa querida Eldorado, antes mesmo de ser emancipada a nossa cidade. O senhor conheceu o primeiro prefeito aqui de Eldorado, seu Juca? Conheci o primeiro prefeito nosso, muita gente muitas vezes não a lembra, né? É o meu amigo particular, Milton Nava, a dona Maria foi a primeira dama, né? Pessoas também que a gente tem muito respeito por eles, né? Com muita dificuldade começou esse nosso município, o Milton foi nomeado, depois nomeou o Carrocínio e, sequentemente, vieram as outras pessoas, né? Então, voltando só um pouquinho a falar do começo, do trabalhar aqui em Eldorado, né? Aí meu irmão, ele queria ir mudar para Mundo Novo, né? Nos anos 73, ele foi para Mundo Novo, a gente ficou aqui trabalhando, começamos a nossa vida no 74, mais velho foi, 73 estava aqui ainda. Eu estava solteiro naquela época, a dona Fátima morava em Mariluz, no Paraná, né? Mas a gente já tinha começado o namoro, eu falei, eu vou levar essa daqui para o Mato Grosso do Sul. E era Mato Grosso, nem Mato Grosso do Sul não era, né? Mas foi muito gostoso, a gente começou a nossa vida com grande dificuldade, né? Mas valeu a pena, né? Estamos por aqui. E o que sustenta, eu acredito, não só a sua família, mas muitas famílias, seu Juca, e eu vejo isso na sua família em especial, é a fé. A fé que o senhor tem e esse amor que o senhor tem. Então, isso faz com que nenhuma dificuldade seja enfrentada com obstáculos. Então, eu tenho essa admiração e essa visão pelo senhor. A fé que o senhor tem que faz com que o senhor, todos os dias,
seja um dia a mais na vida, não é, seu Juca? Olha, prefeito, isso eu tenho dentro de mim, né? Na infância, só voltar um pouquinho, nem está participando aqui do Eldorado, né? Mas muito sofrido, muito difícil. O pai foi embora com 33 anos, a mãe ficou viúva com 28 anos, com 6 pequenos, né? Então, mas eu te falo de coração, eu aprendi com o sofrimento não foi sofrimento. O que eu passei no passado me fez crescer no futuro, valorizar. Muitas vezes. É preciso, muitas vezes, a gente passar igual uma cana dentro do engenho para poder a gente pegar um rumo, né? Então, eu, graças a Deus, toda a vida, eu tive isso comigo de fé, né? Pode falar de coração, com todas, respeito a todas as religiões. Com 7 anos, eu já estava rezando o terço nas comunidades, buscando esse espírito de comunidade, porque eu acho que no mundo a gente não vive sozinho, né? É igual nós estamos em Eldorado, nós não vivemos sozinhos. Nós viemos para Eldorado para ajudar Eldorado a crescer. E Eldorado nos ajudou também muitas coisas. Se não fosse Eldorado, nós não estaríamos aqui falando um pouquinho desses 49 anos de Eldorado, né? Que nos traz muita lembrança. Eu não vejo tristeza no passado, eu vejo um grande aprendizado, muita alegria de ter passado por esses momentos difíceis em Eldorado. E vamos falar futuramente como está Eldorado hoje. Prefeita, naquele tempo o comércio era difícil, nós ia em Umuarama para comprar um tomatinho, para vender aqui, nós ia na ilha, não tinha nada, as estradas eram muito difíceis, nós vamos falar um pouquinho das estradas, né? Mas como eu disse, eram muita gente para consumir aquilo que realmente precisava. Nós precisávamos deles e eles precisavam muito mais de nós muitas vezes. Isso é uma parceria que nos fez engrandecer nesse trabalho de construir a nossa vida. Então, quando a gente fala de dificuldades, seu Juca, o senhor apontou algumas aqui. A dificuldade existia. Qual a maior dificuldade que o senhor lembra no início da sua trajetória aqui em Eldorado? Olha, era tudo difícil, pode contar, porque quando está começando no município, que nem município nós não éramos ainda, né? A gente vendia de Iguatemi, era muito difícil. O nosso governo era... O nosso governo em Cuiabá, muito difícil. O prefeito saía daqui e ficava 20 dias na estrada, né? Era difícil as nossas estradas, nós não tínhamos energia, nós não tínhamos água encanada, nós não tínhamos nada. Como eu disse, nós só tínhamos sonhos, né? Estava construindo tudo, então era difícil, era um desafio muito grande. Muitos voltaram, não aguentaram, foram embora. Principalmente as mulheres que já vinham de outra classe social, do lugar mais desenvolvido do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, alguns ficaram, outros voltaram, não aguentaram. Porque é difícil você sair de um conforto e ir para um lugar que está começando hoje em dia, né? E é muito difícil isso. Mas, como eu disse, a gente buscava as frutas, verduras, as estradas eram péssimas, né? Depois for colocar o cascalho nessas nossas rodovias, não tinha para-brisa de carro que aguentava, quebrava tudo. Qual que era o meio de transporte que vocês usavam na época, seu Juca? Aqui, a maioria, para deslocar no município, era carroça, charrete, carroça, né, carrinho, como o povo falava, né? Chegava no sábado, no domingo, e tinha 10, 12 carroças em volta dos botecos, né? Os caminhões de tora também aproveitavam buscar tora nas fazendas, trazia aqueles que precisavam, trazia os doentes, muitas vezes o doente vinha na cabine com o motorista, o marido, ou o filho, ou o pai vinha em cima agarrado nas toras, para chegar em Eldorado, né? Era um meio também que muitas vezes chovia, e mesmo no seco era muito difícil. E tinha também ainda que o Brasil estava ainda naquela época do Jeep, né, que era um carro traçado, uma caminhoneta hoje, uma Lux, né, uma Hilux, então, isso nos ajudou, mas o básico do produtor rural, pouca gente tinha uma Brasília, tinha uma TL, tinha aquelas coisas que era do momento, era o que tinha de melhor, né? Mas era difícil. Aqui para Guaíra, muitas vezes nós ficamos aqui 40 dias sem sair de Eldorado, porque não tinha estrada, era pura lama, puro barro. Era difícil, né? Muitas vezes você tinha que ir em Guaíra, de alguma coisa que ele precisava, porque nós não tínhamos. A estrada, uma vez você saía num dia, voltava no outro, que ficava dormindo dentro do carro velho, dentro do barro, não tinha para onde se mexer, né? E a comunicação, seu Juca, como que era feita naquela época? Para se comunicar com um parente ou com algum familiar em outras cidades, vocês usavam que tipo? Porque telefone, em 1973, 74,
não existia, né? E como que era essa comunicação, seu Juca? Naquela época tinha bastante fazenda que tinha rádio amador, né? O pessoal mais antigo conhece, era 1 metro quadrado, parecia uma mesa, né? Aí você falava, quando tinha um doente, você falava com São Paulo, né? Assim, Marília, Araçatuba, todos esses lugares que tinham as fazendas aqui, os fazendeiros de lá, né? E pediam um remédio, né? Para trazer um remédio para um doente. 2 soluções tinha. Quando o remédio chegava, o caboclo tinha morrido ou sarado. Era muito difícil, mas é o que a gente tinha para ficar se informado também, né? Porque nós não tínhamos televisão, nós não tínhamos nada para, né? Sim. O telefone era difícil. Depois começou nós ir em Guaíra para dar um telefonema para um parente. Você vê a situação em Guaíra, atravessar esse Paranazão aí com aqueles barcos, né, sem recurso nenhum, muitas vezes com dia de serração, e nós tínhamos medo de descer de 7 quedas abaixo, ali nas 7 quedas que tinha, né? E nas balsas também era difícil. Uma vez você ia para voltar ou comprar um remédio, você ficava o dia inteiro na beira do rio com a serração, não podia atravessar. Você arriscava, vamos atravessar, o barqueiro falava, ó, é por tua conta e risco, você quer passar, vamos passar, mas eu não garanto, vamos colocar o salva-vida e vamos embora. Quando você não tinha pressa, você ficava, né? Sem aqui, depois veio um PS para Eldorado, né? Aí você ia lá, tinha 20, 30 na fila, aqueles ficavam 1 hora, 2 horas falando com o parente que não tinha notícia, mas era a paciência, o único que nós tínhamos. Então, quando a gente tem que se valer, que tem. Era um município iniciando, né, seu Juca, e esperando o progresso, né? Como o senhor falou, existiam outros estados que já estava desenvolvido, né? E o Mato Grosso, na época, então, estava começando o desenvolvimento. Tinha energia? A energia era lamparina, aqueles bujãozinhos de lampião a gás, né? Muito difícil. Sempre eu conto uma história, o seu Zico, nosso vizinho, o pai da Ivone Rafagnin, era nosso vizinho. Ele tinha um motor estacionário, um motor a diesel. Ele dava 2 biquinhos, fornecia 2 biquinhos de luz para nós, né? Das 8 às 10. E o motor era igual uma vaca, ele conhecia o dono, ele só funcionava quando o dono estava perto. Ele dava contra no motor, quem está ouvindo nós sabe isso, né? Aí eu falei, ô Zico, um companheiro, um homem extraordinário, nosso vizinho de ouro. Sabe, naquela época era muito difícil. Falava, não vamos mexer com esse motor, vai quebrar o nosso braço. Não tem jeito, né? E igual se você não podia colocar uma bomba no pulso, a nossa geladeirinha era gás, vinha o pessoal de fora, tem um gelinho aí para nós fazer uma caipirinha, para tomar alguma coisa, né? É difícil sem energia, né? A luz é que clareia o mundo, né? E todo mundo tinha um sonho. Quando começou a colocar os postes aí, todo dia o comentário da rua era aquilo, né? Que ia chegar a energia em Eldorado, que ia chegar, um dia chegou, né? Mas no início, todos os lugares que vai começar a desenvolver, né? É muito sacrifício, muita dificuldade, né? Sem energia não roda nada, né? As serrarias naquele tempo tocavam assim com vapor, com outro tipo de caldeira, aqueles negócios mais antigos ainda que tinha. Era muito difícil, quebrava uma peça, tinha que buscar, mas os pioneiros, eles enfrentavam tudo, né? Mas fez muita falta. O senhor falou das serrarias, seu Juca. A economia na época era as serrarias aqui em Eldorado, não era? Girava em torno ou era mais lavoura? O que era? O que era a economia forte no município na época? Quando nós começamos, foi mais a madeira, né? A serraria, né? Em pleno desenvolvimento. Depois já começou a vir mais a pecuária, bem os fazendeiros chegaram, né? Aqueles compraram, outros que estavam aqui desenvolveu mais. Depois já começou aí nos anos 80, chegando nos anos 80, começar com algodão, com amendoim, que já era pouco, muita dificuldade de transporte. A gente não tinha um depósito, não tinha nada para onde levar também, era difícil. Você colhia, tinha que programar para entregar, porque hoje tem facilidade, tem muito silo, muita coisa, né? Máquinas também era difícil, era mais manual. Nós tínhamos que plantar o que era manual aqui. Que é o milho na trilhadeira, os soja, muitas vezes chegaram a bater com as máquinas já, depois começou a vir as máquinas modernas, né? Mas tudo difícil. Porque como é que vai construir sem ter nada, né? As casas, sem ter nada. Voltando na energia, tem um casinho também muito bom. Depois que chegou a energia, era muito difícil a gente ter uma televisão.
para ver a televisão preta e branca, né? E tinha um amigo aqui também que eu tenho muita saudade dele, o Manuel da Globo, né? Da loja Globo, muito meu amigo particular. E ele tinha uma torre de 27 metros de altura. Aí eu comprei aquela torre e coloquei numa casa que nós tínhamos, que morava no fundo. Olha, gente do céu, a televisão tinha 20 polegadas, bem pequenininha assim, né, preta e branca, e a antena com 27 metros de altura. Quando dava uma chuva, um vento, nós tínhamos que chamar o vizinho para ajudar a segurar a antena, com medo da antena quebrar as casas do vizinho. Chegava a chiar, fazia aquele barulho, né? Oh, meu Deus, Nossa Senhora, nos ajude para não cair essa antena. Aí um dia tinha um jogo do Corinthians, naquela época, tinha uns 25 amigos lá em casa assistindo o jogo, um torcia contra, outro a favor. Aí os amigos falaram, por que você não manda esses caras embora, torcendo contra o seu Corinthians? Eu falei, não, aqui esses amigos meus não têm futebol. As amizades que eu tenho com eles superam todas essas dificuldades, né? Aí ficavam 20, 22, 24 pessoas assistindo o jogo, e um ficava na antena para rodar ela na mão. Mais um pouquinho, à esquerda, à direita. Mas foi um sonho. Até esse tempo a gente tinha essa televisão de relíquia, né? E hoje, meu Senhor, como é que estão as coisas, né? O senhor falou da televisão, senhor Juca, eu vou contar uma história aqui. O senhor está contando a história e passa um filme, porque a gente, né, também viveu algumas memórias. E aí a minha mãe comprou uma televisão na época. Nós morávamos no sítio. E era com cabo na bateria de carro, baterias, né, não tinha energia. E aí, toda noite, a vizinhança toda ia para lá para assistir as novelas. Aí, teve um dia que a minha mãe falou, não, eu não chega, né? Estou cansada, eu quero... Aí, o pessoal chegou lá para assistir a novela, a mãe falou, não, hoje acabou a bateria, hoje não vamos conseguir ligar. Aí, o pessoal achou que o pessoal ia embora. Aí, esperou aí uns 10, 15 minutos. Aí, foi lá e ligou a bateria. No que ligou a bateria, o povo gritando lá fora. Eles se esconderam atrás de um pé de cinamomo que nós tínhamos lá em casa, para ver, e a hora que a minha mãe ligou a televisão, mas eles fizeram um griteiro lá fora, tivemos que deixar assistir, aí não teve mais. Mas é assim, são histórias, seu Juca, que marcam a memória. E o senhor aqui contando as suas histórias, com certeza passou um filme na cabeça de vocês, né? De toda essa evolução de Eldorado, graças a Deus, porque nós estamos fazendo isso para contar um pouco desses 49 anos de emancipação, mas Eldorado ele existe há muito mais tempo, né? A gente sabe que pessoas chegaram aqui a Eldorado há 55, há 60 anos atrás. Tem mais, né? Pessoas aqui Muita chegaram gente. Mais cedo. Então, assim, é uma honra ouvir essas histórias do senhor, seu Juca. E ver também que Eldorado desenvolveu, que Eldorado tem muito ainda por se fazer, mas só contando essas histórias que a gente consegue mensurar o quanto que a gente já cresceu, né, ao longo desses 49 anos, né, seu Juca? Como que o senhor vê a nossa cidade hoje, seu Juca? Olha, eu gostaria de voltar só um pouquinho atrás, falar do esporte. Nós gostávamos demais da bola. E aqui nesse quarteirão do Colégio 13 de Maio, como nós falamos lá no mato, era uma quiçaça, uma capoeira. Aí nós fomos em Guatemi falar com o prefeito, nem me lembro o nome dele mais, para ele mandar para a carregadeira e uma patrola para nós fazer um campo. Fizemos de terra batida. Aí nós jogávamos bola ali naquele campo, foi uma alegria para nós. Aí o prefeito, não, eu vou mandar, acho que era um prefeito, nem demais, eu vou mandar lá uns maquinários para fazer o campo para vocês, né? Que na época Eldorado pertencia a Iguatemi, né? Iguatemi, o município nós estávamos de comarca de Iguatemi naquela época, né? O Carrocínio, não sei se ele foi vereador também em Iguatemi, São Antônio Carrocínio, saudoso Carrocínio, né? Foi prefeito. Não, prefeito, vendo hoje Eldorado, né? Podemos Eldorado. É uma cidade gostosa, todos nós sabemos, quem mora aqui sabe disso, né? Eu sempre falo para o povo, você viaja por aí, quando você atravessa o Rio Guatemi, você se sente em casa. É uma coisa que mexe com a gente, né? Então eu vejo assim Eldorado um grande futuro. E falando do meu coração, Eldorado precisa mais da nossa união, do nosso trabalho. Nós somos eldoradenses que tem as nossas coisas. A gente não quer o bem da gente, a gente quer o bem de todos. Se todo mundo tivesse bem, Eldorado é um município que está crescendo, você sabe disso. Nós temos fecularia, tantas coisas boas que temos aí, né?
Temos também vontade, como você que começou, pegou esse nosso município, não é fácil, né? Todo mundo tem o seu trabalho, ou a sua maneira de ser. Esse é muito bom, quando também... você sabe que eu sou teu amigo particular, né? E vejo em você também uma grande vontade de vencer, de fazer algo diferente. Não que os outros fizeram a sua parte também, não é verdade? Mas é um momento teu. E se Deus também escolheu você essa missão, você tem que pegar e nós tudo ajudar. Vamos deixar as nossas diferenças, as nossas divergências de lado e pensar no Eldorado, na nossa comunidade. Eu penso assim como cidadão eldoradense, porque daqui é difícil de eu sair daqui se não for para o Campo Santo, não sei quando, né? Que é muito difícil viver. Demorar, né? Viver sem Eldorado é muito difícil, né? Eldorado é um pedaço da minha vida e uma grande alegria, né? Se hoje nós somos algumas coisinhas materiais que nós temos, nós trabalhamos, nós economizamos, mas nós agradecemos Eldorado. Muitas vezes os meus fregueses de comércio, ô senhor Juco, você podia dar um milho para mim? Quanto que é o milho? Eu falei, você já me pagou muito esse milho. Eu falo para esse aqui, eu tenho muito gratidão para o povo de Eldorado. Porque se hoje nós temos alguma coisinha, bens materiais, foi o povo que nos ajudou a comprar. Aqueles meus fregueses, aqueles meus amigos, até hoje eu visito eles. Aqueles que estão conosco, a maioria que já estava de idade, partiu para o céu, né? Mas as pessoas, as senhorinhas, os velhinhos, até no asilo eu vou ver eles, porque eles fazem parte da minha vida. Eu sou um ser humano assim que eu tenho muita gratidão pelo ser humano. Então eu vejo aquelas pessoas, olho neles e falo assim, olha, só julgo que eu quero agradecer, não precisa agradecer nada. Você me ajudou muito mais do que isso que eu estou fazendo para você. Então, prefeita, eu penso assim, que o mundo pode ser melhor. Muitas vezes o ser humano de hoje fala que não tem mais jeito. Fala que não tem mais jeito porque não tem coragem de trabalhar, não acredita em Deus. Deus é ontem, Deus é hoje, Deus é amanhã. Nós não vamos viver do passado, mas se nós viver só do passado, nós não vamos criar o futuro. É o que nós, né? E o povo sabido, né? Eu sou caipirão, fala um tal de legado, né? Então, eu penso que o legado é deixar coisa boa para os outros, né? Nós, como cidadão eldoradense, Eldorado é a nossa família. Então, nós precisamos de fazer algo diferente para deixar para os futuros chegar aqui. Se nós temos estradas, se nós temos energia, muita gente que foi embora fez essa rodovia, muita gente fez essa rede de energia, muita gente fez o colégio. Os filhos que saíram, hoje estão doutores nas grandes cidades, delegados, médicos, entraram na nossa escolinha de Eldorado, no Eldorado, no 13 de maio. A semente está plantada aqui. E vamos cultivar essa semente para Eldorado ser melhor. Obrigado, prefeita, viu? Com certeza, seu Juca. Obrigado, seu Juca. Obrigado, dona Fátima, por estar conosco aqui nesse momento tão especial, comemorando os 49 anos de Eldorado. Que Deus abençoe e que Deus proteja vocês e a vossa família. Muito obrigada pela participação. Olha, nós te agradecemos, prefeito. Estamos juntos aí, viu? Precisamos de nós também. A todo o povo que nos vai ver esse momento, um abraço para todos vocês. Vamos acreditar em Eldorado, num mundo melhor para nós, para nossas famílias. Vamos ser sal da terra e luz do mundo. Aqueles que nos veem, aqueles que nos acompanhem, que servimos de exemplo para cada um desses seres humanos que estão chegando e estão criando o nosso Eldorado. Obrigado, gente. Ficar com Deus. Até mais. Amém.